O prazo para a realização das convenções partidárias fica encerrado hoje, segunda-feira, mas o quadro de candidatos a prefeito de Fortaleza foi definido nesse final de semana. As informações com Sátrio Salles. Faltando apenas um dia para o encerramento das convenções partidárias com vistas às eleições de 2024, o quadro de candidaturas à Prefeitura de Fortaleza ganha um cenário concreto de definição. Neste momento, são 6 candidatos que se preparam para a corrida pelo Poder Executivo da capital. José Sarto, do PDT, Eduardo Girão, do Novo, Capitão Wagner, pelo União Brasil, Zé Batista, do PSTU, Técio Nunes, do PSOL e Evandro Leitão, do PT, que tem o apoio do presidente Lula, do governador Eumano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana. O prazo para as convenções fica encerrado nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, e agora os partidos entram na fase de pedido de registro das candidaturas junto ao Tribunal Regional Eleitoral, TRE. A corrida pela Prefeitura de Fortaleza, com 6 candidatos, levará a disputa a um segundo turno, que acontece no dia 27 de outubro. A previsão de segundo turno é porque, no primeiro turno, diante da pulverização de votos, nenhum dos candidatos consegue somar mais de 50% dos votos, o que deixa a disputa final para o segundo turno. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Vamos à primeira observação. O jornalista Beto Almeida, o quadro de candidaturas à Prefeitura de Fortaleza está definido, claro, nesse período que antecede a reta final ou ao encerramento do prazo para registro de candidaturas, e ao longo da campanha pode haver substituição, seja de candidato ou candidata à Prefeitura ou à Câmara Municipal ou a vice-prefeitura, né? Neste caso, hoje nós temos um quadro definido. E a primeira correção, são 8 candidatos à Prefeitura de Fortaleza e não 6. E agora, Beto Almeida, é esperar a movimentação ainda mais intensa dos candidatos, porque desde já sai a figura do pré-candidato, dando lugar oficialmente aos candidatos que agora precisam ter a candidatura registrada pela Justiça Eleitoral. Jornalista Beto Almeida estava com vontade de falar, né, Beto Almeida? Estava no silêncio. Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzianor. Bom dia os nossos ouvintes. Que é isso, Marcos? Soltou aí, mano. Agora, Luzianor, vontade de falar, mas eu estava aqui atento, ouvindo e vendo como esse último final de semana previsto para as convenções foi bem animado por todo o estado do Ceará e, claro, completando esse quadro aqui de candidaturas na capital. Como você bem falou, não são 6, são 8 candidaturas agora. E poderia ser até mais, viu, Zinu? Nós poderíamos ter, por exemplo, 10 candidaturas na realidade. Então vamos listá-los, Beto. Vamos lá. Por que eu digo que poderiam ter sido 10? Porque a Rede de Sustentabilidade, que é da Marina, o Rede também deveria ter lançado, inclusive, uma candidatura, a Cindy Carvalho. Só que ela se uniu ao Técio, que é do PSOL. O Técio Nunes, que fez ontem a sua convenção. Então, o PSOL fez uma união, retirou inclusive a outra candidatura, que poderia ser a 10ª, que era da Unidade Popular, e aí sim, a UP, e no caso, retirou a candidatura para apoiar o candidato do PSOL, o Técio. A Cindy Carvalho também ia lançar essa candidatura dela independente, mas resolveu retirar e fez aliança então com o PSOL, e ficou o Técio Nunes na cabeça de chapa pelo PSOL e ela na Rede, então formando essa candidatura para disputar as eleições aqui de Fortaleza. Aliás, seria, no caso, Luziano, a única mulher a participar desta candidatura, dessa eleição, porque Fortaleza está sem, né? Então vamos aqui os nomes que você perguntou. Olha, é uma coisa interessante a gente observar, Luziano, como Fortaleza tem uma campanha realmente que chama a atenção pelo acirramento, pela quantidade de candidatos agora colocados. Então vamos aí. José Sarto pelo PDT, Evandro Leitão pelo PT, que nesse final de semana confirmou a candidatura dele, André Fernandes pelo PL, Capitão Wagner pelo União Brasil, Eduardo Girão pelo Novo, Zé Batista pelo PSTU, Chico Malta, porque tem ainda o do PCB também,
Chico Malta pelo PCB e Técio Nunes pelo PSOL, depois de todos esses arranjos que foram feitos. Então, na soma aí, são 8 candidatos a prefeito de Fortaleza. Alguma coisa ainda pode acontecer? Claro que sempre pode, porque, por exemplo, até o dia 15, agora, é o prazo para o registro de candidaturas no TSE. A partir desse registro, aí sim, a coisa se oficializa e no dia seguinte já teremos campanha de rua. O que ainda pode acontecer? Um candidato ainda pode tirar sua candidatura e apoiar outro? Pode. Há expectativa ainda nesse sentido? Existe. Existem negociações, inclusive, ainda rolando nos bastidores. É incrível, mas existe. Porque, por exemplo, o próprio capitão Wagner ainda não desistiu de ter, por exemplo, Eduardo Girão ao seu lado. Só que Eduardo, por enquanto, está aí com uma candidatura colocada pelo Novo. Beto, outro colégio eleitoral que pode ter a eleição disputada em segundo turno é o município de Caucaia. São 2 cidades no Ceará com 2 turnos, que é Fortaleza, onde nesta lista de candidatos você não tem, em princípio, nenhum dos candidatos com perfil para atrair no primeiro turno os votos de 50% dos eleitores, ou mais de 50% dos votos que garantiriam a um dos candidatos vencer a eleição no primeiro turno. Por essa razão, Fortaleza tende a ter mesmo a eleição no segundo turno, disputada na reta final. Também o mesmo pode acontecer no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, onde estão mais de 230 mil eleitores. E neste final de semana também Caucaia teve um quadro de candidaturas definida com as principais forças políticas. Emília Pessoa é candidata pelo PSDB, tendo como aliados o União Brasil e o Partido e o Novo, e o PDT, melhor dizendo, Emília Pessoa, candidata pelo PSDB, com apoio do União Brasil e PDT, Naomi Amorim do PSD, Valdemir Catanho do PT, Coronel Aginaldo do PL. São esses 4 candidatos aqui, Beto Almeida, que irão enfrentar as urnas na briga para 2 chegarem ao segundo turno. Exatamente, Luciano. Inclusive, o Naomi disse que está apostando na experiência administrativa que ele teve à frente da prefeitura, coloca isso como um fato positivo, decisivo para ele na campanha em Caucaia. Tem o apoio de 7 partidos. Na semana que antecedeu a convenção dele, ele foi lá e conseguiu trazer importantes aliados como o Avante, por exemplo, como o MDB do Eunício Oliveira. Inclusive, lá o Danilo Menezes indicou, como a gente já tinha falado aqui, a filha para sair candidata a vice do Naomi. Então, assim, no total, é uma aliança aí com 7 partidos que o Naomi conseguiu reunir em Caucaia, mas, claro, isso não se resume assim de forma tão simplista, porque o PT está indo para cima também, senhor. A gente tem aí o Coronel Aginaldo, que também representa as forças bolsonaristas e vai tentar tirar, provavelmente, proveito do desempenho de André Fernandes na capital. No caso do PT, ontem, por exemplo, tanto o governador... Aliás, o Catanho conseguiu um fato que eu considero, assim, inusitado. Olha, ele conseguiu reunir lá no mesmo palanque, na mesma base de apoio. Por exemplo, estava lá o ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas, o Evandro Leitão, que é aqui o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Luiziane Lins, a deputada federal, que tentou, inclusive, se viabilizar internamente no PT para sair candidata, mas perdeu na indicação com o Evandro Leitão. Ficou lá um climão, de certo modo, nesse palanque em Caucaia, mas isso mostra como o Catanho consegue estar acima dessas questões e conseguiu levar todos esses aliados para o mesmo palanque. Luiziane e Evandro, Luciano, estavam lá, mas não se falaram, não houve cumprimentos e ainda tem o silêncio absoluto da Luiziane Lins sobre a presença dela ou não, de algum modo, aqui na campanha de Evandro Leitão em Fortaleza. Atirar pela convenção, Luiziane não esteve presente, não se fez presente. O ministro da Educação, Camilo Santana, ao lado do governador Elmano de Freitas, mobilizou essa caravana do PT para fortalecer a candidatura de Valdemir Catanho à Prefeitura de Caucaia. O ministro Camilo disse que Caucaia tem a oportunidade de eleger um cara sério, ficha limpa, experiente e trabalhador. Esse movimento em Caucaia surpreendeu na convenção do PT, porque, como bem disse o Beto Almeida, Valdemir Catanho perdeu 4 partidos a 48 horas
da convenção, ou seja, deixar o Palanque de Catanho para se aliar ao PSD de Naomi Amorim, o MDB, o PMB, o Agir e o Avante. E nesse quadro aí, Beto, vamos ter também uma campanha muito acirrada. Vamos à região norte, Beto Almeida, porque em Sobral, a ex-governadora Isolda Sela teve a candidatura homologada em uma convenção na noite de sábado, que reuniu os irmãos Cid e Ivo Gomes, o governador Elmano de Freitas e o ministro da Educação, Camilo Santana. Então, esse movimento na base de apoio do Palácio da Abolição. Do outro lado está o deputado estadual, empresário da área da educação, o professor Oscar Rodrigues, que foi lançado oficialmente candidato a prefeito de Sobral pelo União Brasil, tendo como aliado o PL e o MDB. Exatamente, Luciano. O PL foi a grande surpresa, porque estava mantendo o discurso de que iria sim ter candidatura lá para disputar a prefeitura de Sobral, mas nos momentos finais o presidente do partido, do diretório estadual, Carmelo Neto, que é deputado, disse o seguinte, que iria se unir à União Brasil de Oscar Rodrigues para enfrentar o que ele considera a permanência de uma oligarquia lá na disputa pela prefeitura de Sobral. O que isso significa na realidade, Luciano? Significa o seguinte, que nós teremos uma disputa muito polarizada. De um lado, a ex-governadora Isolda Sela. De outro, Oscar Rodrigues, que é deputado estadual, que tem aí um caminho construído também pela educação. Ambos os candidatos têm uma experiência nessa área da educação. Então, assim, promete ser uma daquelas disputas acirradíssimas. Cid Gomes, o senador, que não esteve presente aqui, por exemplo, na convenção que homologou o Evandro Leitão, esteve lá, conseguiu inclusive levar aliados, o governador, o ministro Camilo Santana, mas não retribuiu. Não tem, segundo as atribuições dadas aí por aliados do próprio Cid e também dentro do governo, nenhum resquício de insatisfação. Seria simplesmente uma questão de saúde do senador Cid Gomes. Bom, essa é a versão oficial. O fato, Luciano, é que o senador Cid Gomes está focado em recuperar o poder de força dele pelo PSB, fazendo o maior número de prefeituras possíveis na disputa das eleições municipais deste ano. Cid está trabalhando esse reforço porque, na realidade, ele já está de olho em 2026. E aí sim, é um cenário que se coloca. Cid pode ser candidato à reeleição ao Senado, como também pode ser candidato a um outro cargo majoritário, de repente ao governo. Enfim, está aberto. O que ele diz que está focado nesse momento é fortalecer o PSB para que o partido conquiste o maior número das 184 prefeituras cearenses.